Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa quinta-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos compartilhar com vocês Isaías capítulo 12, que é um cântico de ação de graças. Depois que nós vemos desde o chamado do profeta Isaías, descrito no capítulo 6, quando ele vê o Senhor Jesus em um alto e elevado trono, Isaías vai apresentar os seus dois filhos como um exemplo de um menino que iria nascer para trazer restauração ao povo de Israel e à igreja futuramente, reconciliando-nos com Deus. Ele fala do remanescente, aquele pequeno grupo de pessoas que, ao invés de viver na descrença e no orgulho, escolhe confiar em Deus e viver os seus propósitos. Nós lemos um pouco também sobre a queda da Babilônia, dizendo que a opressão sobre o povo de Deus, o sofrimento do povo de Deus duraria um período, mas aqueles que permanecessem fiéis a Ele serão salvos no fim. Então hoje nós vamos ler esse lindo cântico de ação de graças em apenas 1 minuto e nós vamos também ler o capítulo 13, iniciando algumas profecias que Isaías declarou sobre as nações que viviam ao redor de Israel naquela época. Vamos ler então hoje Isaías capítulo 12, vamos pedir ao Espírito Santo entendimento e revelação agora. E quando concluirmos a leitura do texto, nós vamos orar também pelas nossas famílias e concordar com os seus motivos de oração. Então, Amém. Fique conosco até o final. Sim, Pai, muito obrigado por esse novo dia que nós apresentamos a Ti. Pedimos a Tua bênção, a Tua proteção e principalmente nesse momento devocional, nós queremos ouvir a Tua voz. Sim, Fala conosco, Senhor. Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Abre o nosso entendimento e revela-te a nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Diz assim, Isaías capítulo 12, cântico de ação de graças. Naquele dia, ou seja, depois do julgamento dos povos ímpios, depois que você realmente perseverou e vai experimentar a salvação do Senhor, naquele dia você dirá: eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: louvem o Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam saber que o seu nome é exaltado. Amém. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas grandiosas, gloriosas, sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Amém, que texto lindo. O nome Isaías significa que o Senhor é salvação, e ele está declarando isso, que o Senhor é a nossa salvação, Ele é a nossa luz, Ele é o motivo da nossa canção, é Ele quem nos garante a salvação, essa restauração, esse tempo de paz e abundância viriam não como consequências da sabedoria ou do esforço humano, mas da salvação do Senhor. E vamos começar a partir de hoje no capítulo 13, algumas profecias, hoje lendo sobre a Babilônia, há outras profecias contra a Síria, contra Moabe e povos que estavam trabalhando contra o propósito de Deus. Isso ilustra nos dias de hoje todos aqueles que atuam na maldade, que insistem no erro, que têm causado prejuízos a órfãos, a viúvas, a pessoas pobres, a pessoas carentes, pessoas que têm insistido, ao invés de servir o propósito de Deus, mas eles têm no seu orgulho se rebelado contra o Senhor. E Isaías declara que chegaria o dia do julgamento deles. Então, quando nós lemos a advertência, a primeira palavra do capítulo 13, vai se repetir nos capítulos 15, 17 e 19, são pesos também em algumas traduções, ou profecias que não são boas para esses povos, porque eles têm semeado daquilo que eles vão colher no futuro, e não são coisas boas. Então, capítulo 13, Isaías 13, profecia contra a Babilônia. Advertência contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Levantem uma bandeira no topo de uma colina desnuda. Gritem a eles, chamem-lhes com um aceno, para que entrem pelas portas dos nobres. Eu mesmo ordenei aos meus santos para executarem a minha ira. Já convoquei os meus guerreiros, os que se regozijam
com o meu triunfo. Escutem, há um barulho nos montes, como de uma grande multidão. Escutem, é uma gritaria entre os reinos, como nações formando uma imensa multidão. O Senhor dos Exércitos está reunindo um exército para a guerra. Eles vêm de terras distantes, lá dos confins dos céus. O Senhor e as armas da sua ira para destruírem todo o país. Chorem, pois o dia do Senhor está perto. Virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, todas as mãos ficarão trêmulas, o coração de todos os homens se derreterá. Ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão. Eles se contorcerão como a mulher em trabalho de parto, olharão chocados uns para os outros, com os rostos em fogo. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Aqui mais uma vez mostra que todo aquele que escolhe o orgulho vai consequentemente experimentar humilhação. O orgulho nunca é saudável, ele sempre resulta na perda de oportunidades de aprendizado, na infertilidade, na pobreza e na desgraça. Tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro, mais raro do que o ouro de Ofir. Por isso farei tremer o céu e a terra se moverá do seu lugar diante da ira do Senhor dos Exércitos, no dia do furor da sua ira. Como a gazela perseguida, como a ovelha que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo. Cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for capturado será transpassado. Todos os que forem apanhados cairão à espada. Seus bebês serão despedaçados diante dos seus olhos. Suas casas serão saqueadas e suas mulheres violentadas. Vejam, eu despertarei contra eles os medos, que não se interessam pela prata e nem se deleitam com o ouro. Seus arcos ferirão os jovens e eles não terão misericórdia dos bebês, nem olharão com compaixão para as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônios, será destruída por Deus. A semelhança de Sodoma e Gomorra, nunca mais será repovoada, nem habitada de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda, e o pastor não fará descansar ali o seu rebanho. Mas as criaturas do deserto lá estarão, e as suas casas se encherão de chacais. Nela habitarão corujas e saltarão bodes selvagens. As hienas uivarão em suas fortalezas, e os chacais em seus luxuosos palácios. O tempo dele está terminando, e os seus dias não serão prolongados. Sim, nós vemos também sobre a queda da Babilônia nos escritos de João, apóstolo João, no Apocalipse, e vemos que os dias da Babilônia, que representa tanto aqueles que escolhem viver na impiedade, como também sistemas religiosos que usam o nome do Senhor em vão, têm os seus dias contados. Assim como nós vemos também nos livros de Provérbios e outros textos na Bíblia, como o apóstolo Tiago escreveu, existe um contraste constante nos escritos do profeta Isaías, de forma poética, mostrando o resultado para aqueles que escolhem viver os propósitos do Senhor e aqueles que escolhem viver longe dos caminhos do Senhor. Deuteronômio, o Senhor diz no texto de Deuteronômio que ele tem colocado diante de nós a bênção e a maldição, a vida e a morte. E ele nos orienta a escolhermos a cada dia a vida, escolhermos a bênção, para que nós e a nossa família possamos viver e desfrutar das bênçãos que o Senhor já tem preparado para nós. Então hoje queremos orar com você, com a sua família. Coloque diante do Senhor os seus motivos de oração, nomes que vêm à sua mente. E eu e a Rafa queremos concordar em oração com você. Que as nossas escolhas sejam pela bênção do Senhor e pela vida abundante que Jesus nos oferece.
Amém. O Que assim Espírito seja. Santo está falando com você. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua bondade, pelo seu amor leal. A tua própria palavra nos convida a considerarmos a tua bondade e também a tua severidade, como o apóstolo Paulo escreveu. E nós aprendemos Sim, com esses Pai. escritos de Isaías que o Senhor é um Deus justo, todo-poderoso, que nada passa despercebido dos seus olhos. E por isso, humildemente, Pai, nos rendemos diante da tua presença para apresentar ao Senhor nossos corações como um sacrifício de louvor, que a nossa vida seja, como Isaías declarou nesse texto de Isaías 12, um cântico de ação de graças, que a nossa vida e nossa família sejam motivos de gratidão, de louvor e glória para o Senhor. Sim, Pai, que Eu e a assim Rafa seja. oramos apresentando ao Senhor cada motivo de oração, cada necessidade nesse dia, e Recebe, assim como o Senhor em Jesus nome nos de ensinou, Jesus. Pai, nós oramos te pedindo pelo nosso pão de cada dia, que o Senhor responda a cada um de acordo com a sua necessidade. Traga a tua salvação, ó Pai. Sim, meu Pai. Traga a força que vem do Senhor, Amém, esperança Senhor. renovada nesses dias em que nos preparamos para a Páscoa, que nós Amém, possamos ter uma nova revelação do plano de salvação do Senhor, do preço que Jesus pagou completo na cruz do Calvário pela nossa salvação, reconciliação e vida abundante na tua presença. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, por aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha com cura, por Sim, aqueles que Pai. estão passando um momento de escassez, que o Senhor traga esperança renovada, que o Senhor sempre proverá mais do que nós precisamos e antes de nós precisarmos. Amém, Pai, que assim Mesmo onde seja, não em vemos nome de Jesus. possibilidades, o Senhor abrirá portas onde não há portas. Amém, O Senhor Pai. trará luz para nos guiar passo a passo na sabedoria do Senhor, e o Senhor suprirá todas as suas necessidades, segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Amém, Pai, Essa é a sua obrigada. promessa e é baseado, Pai, na palavra do Senhor que nós oramos pelos nossos filhos, por aqueles que têm os seus netos, Sim, pelos Senhor, em casamentos nome aqui de Jesus. representados, cada causa Pai. e cada nome nós apresentamos em oração ao Senhor, crendo na tua salvação, que o Senhor colocará em nossos lábios um cântico de ação de graças. Amém, Pai. Somente com os nossos olhos nós olharemos e veremos o livramento do Senhor, Sim, a Senhor, recompensa que assim dos seja. ímpios, mas também sobre a nossa casa, a bênção do Senhor, que nos enriquece e não acrescenta dores. Amém, Pai. Abençoamos essa Recebemos pessoa essa que ora bênção da tua conosco, presença. abençoamos a sua casa, que essa seja uma Páscoa abençoada, Sim, que o Senhor. Senhor nosso Deus traga revelações novas da pessoa de Jesus, do seu sacrifício, da sua ressurreição e da vida abundante que Ele pagou completo por nós. Amém, Senhor, Oramos, que assim Pai, com seja. ações de graças e com fé, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então tem um dia Graças muito, a Deus. muito abençoado. Amém. Nós amamos estar aqui com vocês. Bom dia para todos vocês que estão aí conectados conosco. E nos vemos amanhã. E bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês também que estarão ao longo desse dia. Muito obrigado por participarem conosco e por compartilhar essa ministração para que outros também possam ser abençoados com a palavra de Deus, ao orar conosco, e vamos juntos nos preparando com a nossa família para que esse final de semana marque a nossa melhor Páscoa até aqui. Deus os abençoe e nós amamos muito vocês. Um abração.